qualquer outra coisa. Tem que ter algo errado aí. E tem que ter uma culpa. Não se trata de um reconhecimento apenas da anomalia física, orgânica, ou até, em alguns casos, psíquica. Tem-se que olhar para isso de uma maneira moral, culposa. Quem pecou? É a pergunta que a gente vê aqui enquanto Jesus passa e vê um homem cego de nascença. Jesus viu o homem. E os seus discípulos aparentemente não viram um homem, só viram no homem uma questão. O homem era uma pergunta. A anomalia dele, a diferença dele, a limitação dele era uma questão. Jesus viu o homem. Os discípulos viram no homem apenas uma questão. Essa é a diferença brutal entre o olhar de Jesus, que é o olhar do Evangelho, e o olhar humano, que muitas vezes é apenas o olhar da igreja, da religião, da sociedade, da média moral, da mediocridade comportamental, que é a média. Então, o olhar de Jesus vê um homem cego de nascença. O olhar dos discípulos vê uma pergunta no homem, porque ele era cego de nascença. Quem pecou? Este os seus pais para que nascesse cego? Quem? Aí a gente faz a viagem toda da civilização humana, toda a viagem, perseguindo na filosofia, na religião, em todas as vertentes da busca de conhecimento, de sabedoria, está e habita essa questão de fundamento sobre a responsabilidade da dor. Quem é o responsável pela dor? Quem é o responsável pela desigualdade? Quem é o responsável por uns verem e alguns não verem? Ou por que não há uma intervenção de tal modo que só exista entre nós a perfeição, sem a angústia, sem a lágrima, sem a perda? Por quê? Quem pecou? Para que nascesse cego, para que tivesse os problemas que tem, para que seja filho dessa família. Quem pecou? E quando você diz que nem tudo que dói é fruto do pecado, a maioria das pessoas não conseguem entender. Não conseguem entender uma quantidade enorme de dimensões vinculadas à dor e ao sofrimento. Não tem nada envolvendo o céu ou o inferno. Tudo tem a ver com o fato de que a gente semeia, a gente colhe, a gente fere, a gente é ferido. A gente, por exemplo, na nossa grande ignorância, decidiu que o melhor que se podia ter eram grandes cidades. E as nossas grandes cidades, no início da Idade das Trevas, na Idade Média, em pleno obscurantismo, produziram algumas das manifestações mais mortais do que o homem gera a partir do próprio homem contra o homem.
E agora a gente vê mais uma coroa do nosso poder de ataque ao mundo microbiótico, enquanto a gente não muda a nossa maneira de viver, mas crê sempre que vai desenvolver uma arma mais potente para que a gente viva exatamente do jeito que a gente queira viver, sem nenhuma mudança ou adaptação, porque a gente vai desenvolver bombas de natureza química para destruir todos os adversários que se levantarem potentes contra a nossa maneira de viver, contra a nossa civilização. E assim será. Nós somos os produtores do nosso próprio juízo. Aí você diz, o que isso tem a ver com o texto aqui? O pecado é justamente dos seus pais para que o homem nascesse cego? Não é tópico, não é específico. As coisas todas, algumas delas surgem anômalas por acidentes naturais, acidentes genéticos, acidentes. Não é algo chocante que haja acidentes. Acidentes são expressões fenomenológicas do livre-arbítrio natural. Não é deísmo, não é Deus que criou, deu a corda e largou. Não. É Deus sendo Deus. É Deus sendo amor, sendo liberdade, sendo criador. Ele cria e deixa a criação ter a sua própria dimensão de expressão fenomenológica, de combinações múltiplas. Por isso, existe o espaço-tempo, porque demanda espaço e demanda tempo, para que esse tipo de manifestação de liberdade dessa natureza de fenômeno aconteça. Ela acontece havendo espaço e havendo tempo. Pense que você vai me entender. Se você não me entender agora, você vai me entender depois. Se não houvesse espaço-tempo, não haveria nem espaço nem tempo para os fenômenos serem naturais, não precisarem de culpa, para não saírem todos eles em formato industrial. São fenômenos que normalmente se organizam para que aconteçam de maneira a que nós os chamemos de normais. Mas só são normais porque a essas regras existem liberdades de exceções. Existem também aqueles acontecimentos que decorrem da continuidade genética, da sobrevivência do indivíduo com essa condição e que pode ir gerando pessoas semelhantes a ele. Acontece também. Tanto quanto acontece de que nós experimentemos o resultado e a consequência das nossas próprias ações. E não é algo kármico nem vingativo, é simplesmente causa e efeito no espaço-tempo. Como também existe, e só existe, uma quantidade imensa de anomalias atingindo pessoas que não tiveram participação em absolutamente coisa alguma. É como o cego de nascença, só tinha nascido assim. Mas os discípulos querem saber de quem é a culpa. De quem é a culpa do cara que nasceu eunuco? De quem é a culpa? Quem pecou, ele ou seus pais? Ele,
Se ele nasceu cego, só se ele tivesse pecado numa vida anterior, aí seria uma tese espírita sendo defendida aqui, de reencarnação. Ou então, se ele tivesse o poder de ter pecado como feto no ventre, quem pecou, ele ou seus pais? E aí, em relação aos pais, eles teriam tido que ter feito algo muito ruim para que o filho nascesse penalizado daquele modo, como se as coisas fossem assim. E elas não são. Você vê a casa do homem bom e da mulher boa, não raramente gerarem filhos especiais, com dificuldades adicionais para viver. E você vê, não raramente, a casa de seres humanos perversíssimos só produzirem filhos fisicamente normais, bonitos e lindos. Porque o universo não é assim. Mas quem pecou? Ele ou seus pais, para que nascesse cego? Ora, o interessante é a resposta de Jesus. Jesus olha, vê um homem cego. Os discípulos olham e veem uma questão teológica, filosófica, religiosa, baseada em culpa humana. Quem pecou? E a resposta de Jesus é: nem ele, nem seus pais. Não, nem ele, nem seus pais. Nem ele, nem seus pais. E quando Jesus diz isso, ele não está dizendo nada em relação ao fato de que em mim habita mal. Ele mesmo disse: ora, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Ele denuncia a perversidade da natureza humana, do pecado humano de geração em geração. Isso está vívido na mensagem de Jesus. No entanto, ele diz: nem ele pecou, nem os seus pais. Desrelacionando, desconectando, quebrando a noção religiosa da teologia moral de causa e efeito, que diz que se algo muito ruim aconteceu, tem que ser o cumprimento de um karma, de pecado, de maldição, de qualquer realidade hereditária, no sentido da hereditariedade como malignidade sendo cumprida, sendo vingada numa família. É assim que a maioria vê, enxerga. Mas a resposta de Jesus é que é extraordinária. Para Jesus havia um homem, para os discípulos o homem era uma questão. E vem a resposta de Jesus. Quem pecou? Nem ele, nem os seus pais, mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. Essas pessoas que vêm ao mundo com dificuldades especiais e carregam limitações pesadas de serem levadas, são aquelas que frequentemente mais manifestam as obras de Deus. Jesus viu o homem, os discípulos viram uma questão no homem, mas Jesus viu no homem uma manifestação de espaçamento para a glória de Deus. Porque toda fraqueza humana, toda fraqueza humana corresponde à possibilidade de uma correspondência na glória de Deus. Não existe fraqueza que não tenha
a sua projeção recíproca como glória, se a gente se deixar levar por Jesus. Aí muda tudo. O que é uma situação desvantajosa passa a ser uma ocasião de graça e glória. Passa a ser uma ocasião de graça e de glória. Preste atenção. Você pode não estar precisando disso agora, nesse instante. Mas você vai precisar muito do que eu estou dizendo algum dia na sua vida. Crê nisto. Para ter paz. Por isso é que Jesus vem e diz: é necessário que façamos a obra daquele que me enviou enquanto é dia. É a hora, é agora. Aí ele vai, cospe na terra, faz lodo com a saliva e aplica aos olhos do cego. É agora, é a hora, é o dia, é o momento. Não deixe essa oportunidade de iluminação passar por você. Deixe não, não deixe não. É preciso tomar posse das possibilidades. Olha essa ocasião de graça e glória que está te visitando nesse momento. É preciso, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar e a gente observa que esse milagre que visita pessoas, coloca-as subitamente num patamar diferente, acontece assim, quando elas se deixam tocar e não fogem, elas se apropriam, elas não temem o toque. E aí acontece essa reviravolta. Mas há aqueles que temem o toque, que se evadem, que fogem, que de fato não creem, que não existe estado que não seja mutável, que não seja alterável, que não seja conversível, que não seja transformável, não existe. Tudo pode ser mudado. As condições mais parcas podem ser alteradas com qualificações que a gente nem podia imaginar. E a gente tem que aproveitar a oportunidade, como você que está me vendo agora, cheio de autocomiseração. Pare com isso. Jesus chegou, meu querido. Os outros só viram em você até hoje um problema, uma questão. Quem sabe você só se enxergou até hoje como um problema e como uma questão. Mas eu gostaria de todo o coração que você se deixasse lambuzar pela saliva e pelo lodo dessa palavra de Jesus que diz que existe em você justamente a ocasião para que se manifeste a graça e a glória de Deus, produzindo o impensável. Não existe ninguém que carregue uma ilimitação que não gere ainda assim espaçamento para a manifestação da graça e da glória de Deus. Quanto mais em você, que está aí me vendo, me ouvindo, nesse dia que se chama hoje, aproveite, enquanto a ênfase de Jesus nesse momento do diálogo é todo no espaço, tempo, oportunidade, dia, noite, enquanto. Esse é o espírito da hora que é. Aproveita o momento. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E aí vem o ato, dito isto, cuspiu na terra, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego. E aí inicia todo um processo, é ato, é aproveitar
o espaçamento, esse vão de oportunidade. Agora, isso acontece para quem crê, não é? Se você não crê, meu filho, está perdendo tempo aqui. Eu só tenho a dizer alguma coisa que realmente produz resultados, não psicológicos, mas espiritualmente poderosos na vida daquele que crê. Porque eu sei que é verdade que se opera na existência daquele que crê, e tão somente na vida daquele que crê. Aquele que não crê não cria ocasião na sua fraqueza para essa invasão de graça, de glória, de pujança, de superação, de algo que está para além de ser curado, como aconteceu com esse homem. Não só os olhos dele físicos se abriram, mas se você ler o capítulo 9 inteiro, você vê que ele teve a sua maior iluminação na mente, no espírito, na compreensão. Não foi no globo ocular, foi na mente, na percepção, no discernimento. O cara termina a narrativa vendo Deus em Cristo. Termina dizendo: eu vejo. Quem é? Quem é o Filho do Homem para que eu nele creia? Quando Jesus o encontrou depois, lá adiante, depois de uma história inteira, interessante, linda, Jesus o encontra sozinho e pergunta: tu crês no Filho do Homem? Para esse que, algum tempo atrás, algumas horas antes, fora apenas o cego de nascença. E uma questão filosófica para os homens. Crês no Filho do Homem? E ele perguntou: quem é para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: sou eu mesmo que falo contigo. E o homem, se dobrando, se ajoelhando, se vergando, adorou a Jesus, dizendo: eu creio, Senhor, eu creio, de todo o meu coração. O cara vem de uma existência pré-Big Bang, na treva densa total. Termina, algumas horas depois, de cara com Deus, reconhecendo a Deus em Cristo Jesus. Não foi uma curazinha só do olho. Porque se ele tivesse tido só os olhos curados, ele não teria enxergado o que ele enxergou, como ele discerniu as lógicas que lhe vieram à mente. Leia o capítulo todo, até essa conclusão. Eu sei que Deus está em Cristo. Quando você faz essa viagem poderosa, que tira você da escuridão total e projeta você na cara de Deus, e você se permite fazer a viagem crendo, você vai receber toda a luz, porque Ele está aqui, enquanto eu estou no mundo. Eu sou a luz do mundo. E eu peço, Senhor Jesus,